Paulo, que queria ir para a Ásia, começa a entender que Deus quer que ele esteja em um outro lugar. A Ásia vai ter a oportunidade, mas não nesse momento. Nesse momento, Paulo precisa estar aonde Deus quer que ele esteja, fazendo o que Deus quer que ele faça. E quando Paulo sai da casa de Lídia, no verso de número 16 em diante, vai contar a história que Paulo anda pela cidade e de repente uma mulher endemoniada, escravizada 2 vezes. Por quê? Porque primeiro ela era escrava de demônios, porque eles davam a ela poder de adivinhação, e depois ela era escrava de uns homens que ganhavam dinheiro com a adivinhação dela. E essa mulher começou a andar, verdadeiramente esse aí são homens de Deus. Paulo olha para ela e diz: está repreendido. E essa mulher é liberta. Em qualquer outro contexto, com o ato de Paulo pôr essa mulher em liberdade no nome de Jesus, já seria o suficiente para as pessoas aceitarem a Jesus, sim ou não? Mas não foi o que aconteceu. Você leu a Bíblia, você vai entender que no verso 19 em diante, os donos, os camaradas que escravizavam essa mulher, ficaram extremamente enfurecidos. Pegam Paulo, pegam Silas, dá uma coça nos dois, açoites, 39 chicotadas, bate nos camaradas e manda-os prender. Por quê? Porque Paulo estava no lugar que Deus queria que ele estivesse. Paulo estava fazendo o que Deus queria que ele estivesse fazendo. Paulo estava na hora, no local e fazendo o que Deus queria que ele fizesse. Entenda bem, você está na direção de Deus, fazendo o que Deus quer que você faça, na onde você faça, na hora que você faça, não quer dizer que tudo vai ser de vento em polpa. Está me entendendo? Está me entendendo, sim ou não? Então não julgue o seu momento, o seu ministério pela circunstância que você está passando. Nessa noite eu estou falando com pessoas que são instrumentos de Deus e precisa entender isso. Paulo vai apanhar por ter feito o bem. Paulo vai apanhar por ter colocado em liberdade espiritual uma jovem. Então é sinal que Deus o abandonou. Paulo está sangrando, Paulo e Silas estão tudo machucado porque estavam pregando a palavra. Agora Paulo vai ser preso. Imagina eu e você preso e chicoteado porque estava pregando a palavra. Eu já ia falar, você está na carne, você está em pecado. É por isso que isso aconteceu com a gente. Não é verdade? Eu ia pôr a culpa em você, irmão. Não ia falar que era eu ia falar que você é culpado. Mas a Bíblia diz que Paulo e Silas, machucados e presos, sem dever, sem ter errado, sem ter pecado, sem ter praticado mal, a Bíblia diz que perto da meia-noite eles começam a orar e a louvar a Deus. Fala para mim, que motivo que ele tinha humanamente falando para poder orar e adorar a Deus? Humanamente falando, o motivo que Paulo tinha era de murmurar, era dizer: Deus, eu não quero mais, Deus, eu não estou entendendo, eu não fui chamado para isso, eu não sofria desse jeito no mundo. Mas não, a Bíblia diz que perto da meia-noite Paulo e Silas louva e ora a Deus, e Deus mostra que nunca havia abandonado ele. Deus dá um chacoalhão na cadeia, a algema quebra, a porta se abre, ele sente a presença de Deus. A Bíblia diz que toda a cela se abre. Paulo sente literalmente que mesmo no problema, nos percalços, do intercurso, Deus sempre esteve com ele. O alvo era os presos? Não. O alvo era o carcereiro. No versículo de número 27 em diante, o camarada responsável pela prisão deveria pagar com a sua vida a fuga de um preso. Agora você imagina o camarada chega na cadeia, quando pede a luz, que não era de interruptor, aquelas tochas que ficavam na parede, ele vê tudo aberto e não enxerga ninguém.
O homem puxa a espada e vai se matar. E Paulo, não tá doido, rapaz, não faz isso. Não atente contra a tua própria vida. Estamos todos aqui, ninguém fugiu. E aí ele olhou e disse, olha só, Paulo falou para o camarada não se matar, Paulo não falou mais nada, o Espírito de Deus já trabalhou, o Espírito de Deus criou a situação, e aí ele vai perguntar para Paulo, o que eu faço para ser salvo? Aí Paulo diz, crê no Senhor Jesus, que vai ser salvo tu e a tua casa. Eu estou terminando, mas você prestou atenção em uma coisa? Que o camarada que Deus levantou para pregar para multidões, está sofrendo por causa de indivíduos. Isso mostra que Deus não tem numerolatria. Isso mostra que Deus não tem numerolatria, ou seja, Deus não se impressiona com multidões. Eu não estou dizendo que Deus não salva multidões, entenda bem. O que eu estou dizendo é que Deus se importa também com indivíduos. O Espírito de Deus que impediu Paulo de ir para a Ásia, talvez pregar para a multidão, queria que Paulo pregasse para uma mulher chamada Lídia. Depois que Paulo libertasse uma jovem que nem diz qual é o nome dela, e que depois Paulo pregasse e ministrasse sobre a vida de um homem. Ô irmão, decadência ministerial, porque o camarada pregava para tanta gente, agora está pregando de um de cada vez, e se juntar tudo não dá meia dúzia, só dá 3. Mas a Bíblia vai dizer que as coisas começam a mudar, porque a Bíblia vai dizer que o carcereiro pega Paulo, pega o Silas, leva para a casa dele, cuida das feridas, dá uma jantinha para ele, e Paulo batiza o carcereiro e toda a sua família. A história acaba. A obra de Paulo ali acaba. Bom, pelos números parece um fiasco. Tudo isso, algumas semanas, para ganhar 3 pessoas. Mas você vai lembrar que Paulo escreve uma carta a uma igreja que nasce exatamente aqui. Carta aos Filipenses. Você está entendendo? O que o sofrimento de Paulo acrescentou ao Evangelho? A carta da alegria. A igreja que mais ajudou o ministério de Paulo, que mais investiu no ministério de Paulo, é a igreja de Filipe. A igreja aos Filipenses, essa é a igreja que começou com uma vendedora de púrpura que não era da Macedônia, era de Tiatira, uma jovem endemoniada que ficava adivinhando as coisas, e um carcereiro doido querendo se matar. Essas 3 pessoas vão se tornar uma das igrejas mais queridas. O que eu quero dizer para você nessa noite, que você não despreze a maneira que Deus te usa, como Deus está te usando, aonde Deus está te usando, o tamanho da obra que Deus está fazendo, porque eu tenho certeza de uma coisa, que no final da história, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Isso que eu quero que você entenda. Não julgue o final como um momento que você está passando, porque a Bíblia diz: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não viu, aquilo que não subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É aquilo que o pastor disse aqui, me precedendo, antes de eu subir aqui na tribuna. O pastor disse que aquele que faz, tem que fazer com amor. Está fazendo com amor? Talvez esse seja o motivo de algumas coisas adversas estar acontecendo. Por incrível que pareça, quando as pessoas fazem coisas relaxadamente, parece que tudo vai bem. E quando você se aplica, você se dedica, você se doa, você faz, você se entrega, você abre mão, você se priva de muita coisa para fazer aquilo que Deus quer que você faça, onde Deus quer que você faça, e na hora que Deus quer que você faça, as coisas são dolorosas. Mas eu tenho certeza que quando Paulo, preso em Roma, escrevia a carta aos Filipenses, no seu coração,
não se lembrava das tristezas, não se lembrava dos açoites, não se lembrava da prisão. Ele se lembrava das pessoas que Deus alcançou através da vida deles. Olha, não tem presente maior para quem quer ser instrumento na mão de Deus. É ver uma vida que seja transformada, restaurada, salva, liberta, entregue, engajada também em missões, e você olhar e falar assim: nossa, Deus me usou como instrumento para poder alcançar pessoas. É isso que eu quero que você entenda, porque as mãos que Deus continua abraçando são as suas mãos, os olhos que Deus continua vendo as pessoas são os seus olhos, o coração que Deus continua amando pessoas é o seu coração. Você está me entendendo? A maneira de Deus alcançar pessoas são através dos seus pés. Quando Deus quer abraçar alguém, Ele coloca no teu coração para que você abrace. Então não despreze o teu ministério, não despreze o começo do seu ministério, não despreze as situações que têm ocorrido no seu ministério, porque o final, eu tenho certeza que Deus vai te surpreender. Eu falo isso como alguém que recebeu de Deus uma direção 7 meses atrás, para algo tudo novo. Eu converso com pessoas, as pessoas falam assim: não, mas você já apacentava, você cuidava de igreja, de ir na aldeia, então mas não é a mesma coisa, pastor. Uma coisa é eu cuidar lá um mês e voltar para cá, outra coisa é eu estar todos os dias cuidando de pessoas. Está sendo fácil? Não. Eu tenho tido dúvidas? Várias. Mas Deus me fez entender que eu preciso olhar para frente. Para frente. Para frente. Olha, esse não vai ser o primeiro sofrimento do Paulo. Não vai ser as primeiras decepções do Paulo. Como não vai ser a sua primeira e também não vai ser as últimas. Eu quero que você entenda nessa noite, meu tempo se acabou, que para ser um instrumento de Deus, precisa entender o que Deus quer que você faça, aonde Ele quer que você faça, e principalmente o que Ele quer que você faça. Curva a sua cabeça, por gentileza. Senhor, eu quero te dar graças nessa noite, Pai. A minha alegria nessa noite, Senhor, é que eu converso com pessoas sobre a Tua palavra que são instrumento em Tuas mãos. Eu lhe dou graça porque pessoas aqui nessa noite, Pai, Senhor, abriram mão de suas vidas, Senhor, abriram mão dos seus pensamentos, abriram mão das suas convicções, abriram mão, Senhor, daquilo que elas, meu Deus, sonharam para fazer a Tua vontade. E muitas vezes não entenderam, Senhor, ou não entendem o momento que estão passando. Muitas vezes elas não entendem, Senhor, o porquê tanta luta, o porquê tanto desgastes, o porquê tanto levante, o porquê tanto aponte, o porquê tanta barreira, o porquê tanta adversidade, o porquê tanta perseguição. Talvez ela não entenda o porquê esse mix de sentimento, de desistir, de parar. Senhor, eu quero pedir nessa noite que o Teu Espírito Santo, Senhor, coloque paz nos corações. A minha oração nessa noite é para que haja paz, Senhor. Coloca paz, meu Deus, coloca paz, aquela que a Tua palavra diz que excede todo entendimento. Eu quero orar nesta noite que pessoas entendam quem são, Senhor, e o que foram chamados para fazer. Senhor, se revele a elas, se revele, Senhor, a ponto de mostrarem o chamado, a fim de mostrar, Senhor, a eles aonde o Senhor quer que faça, Senhor, para que eles possam produzir segundo a Tua vontade. Senhor, eu abençoo a cada instrumento aqui nessa noite, e que eles tenham, Senhor, cada vez mais, Pai, Senhor, experiências com o Senhor. Algumas vão trazer lágrimas, mas na maioria, Senhor, trarão alegria, Senhor. Não passageiras, não alegria, Senhor, que tem hoje, amanhã não tem mais, mas alegria no Espírito Santo. Eu peço, use vidas nessa noite, Pai. Impacta essa cidade, impacta os bairros, Senhor, da criança até o ancião, Senhor, que todos entendam o seu valor dentro da obra do Senhor, Pai. Que os membros estejam perfeitamente alinhados em um corpo aonde o cabeça continua sendo Jesus Cristo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.
fique de pé, meu irmão. Vamos continuar louvando ao Senhor. Aleluia. Nós te bendizemos, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Pai. Aleluia. Eu quero entrar nos átrios do Pai e regozijar-me em tua presença. Ali me prostrarei com toda a reverência e entregarei minha humilde oferta. Meu coração, minha vida, meu ser, te entregarei. Ler o que há de bom em tua palavra e descansar em teus braços de amor. Eu quero teu arado preparando a minha vida, revolva com vontade o mais profundo de mim. Tire as pedras e os espinhos, terra fértil eu quero ser. Pra teu louvor, faz-me, Senhor. Eu quero ser usado sem medida. Prepara-me, Senhor. Capacita-me, Senhor. Te entrego a direção da minha vida. Nós somos teus, Jesus. Aleluia. Colher o que há de bom em tua palavra e descansar em teus braços de amor. Eu quero teu arado preparando a minha vida, envolva com vontade o mais profundo de mim. Tire as pedras e os espinhos, terra fértil eu quero ser. Diga pra ele. Pra teu louvor, faz-me, Senhor. Eu quero ser usado sem medida. Prepara-me, Senhor. Capacita-me, Senhor. Te entrego a direção da minha vida. Pra teu louvor, faz-me, Senhor. Eu quero ser usado sem medida. Prepara-me, Senhor. Capacita-me, Senhor. Te entrego a direção da minha vida. Aleluia. Glória a Jesus. Sou tão dependente desse teu amor. Uma pequena gota em teu grande mar. Olha tuas águas, enche-me de ti. Eu quero, Senhor, transbordar. Pra teu louvor, faz-me, Senhor. Eu quero ser usado sem medida. Prepara-me, Senhor. Capacita-me, Senhor. Te entrego a direção da minha vida. Pra teu louvor, faz-me, Senhor. Eu quero ser usado sem medida. Prepara-me, Senhor. Capacita-me, Senhor. Te entrego a direção. Mais uma vez, diga pra teu louvor. Pra teu louvor, faz-me, Senhor. Eu quero ser usado. Sim, Jesus. Prepara-me, Senhor. Aleluia, sim, Jesus. Aleluia. Pra teu louvor, faz-me, Senhor. Eu quero ser usado sem medida. Prepara-me, Senhor. Capacita-me, Senhor. Te entrego a direção da minha vida.
Glória, glória, glória. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Seja engrandecido, Senhor.